E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou responder as dúvidas que os meus alunos têm me mandado aí nos últimos dias. Esse vídeo talvez fique um pouco longo, ainda não sei, mas provavelmente ele vai ficar um pouco longo. Eu vou tentar colocar aí os principais tópicos que foram abordados na descrição desse vídeo e o tempo em que ele aparece. Tá? Então, se você não quiser ver o vídeo inteiro, não precisa, mas os tópicos abordados tem lá o tempo certinho para você pular no vídeo aí direto para o assunto que você quer ouvir, tá bom? Então, vamos lá no escritório, vamos dar uma olhada no computador, vai ser melhor fazer isso. Bom, então vamos começar. Ao criar uma sequência de elementos no 3ds Max, cada um fica com uma cor aleatória. Durante as aulas percebo que os elementos vão sendo criados todos com a mesma cor. Como eu faço essa configuração? Vamos lá, é muito fácil isso. Vamos lá no 3D Studio, então. Lá em cima no menu Personalizar, Preferências, na aba Geral, olha lá embaixo, Padrões de camada. Padrão é por camada para novos nós. A tradução tá horrível, tá? Tá horrível essa tradução, mas é só você habilitar essa opção, dar um OK e você vai perceber que a partir de agora todos os objetos que vão sendo criados possuem a mesma cor. Olha lá. Tá vendo? Todos os booleans com a mesma cor. Desabilitou essa opção, os booleans vão sendo criados com cores aleatórias, tá vendo? Muito legal, né? Muito bacana. Eu, particularmente, prefiro cores aleatórias, tá? Por quê? Para facilitar encontrar o objeto na nossa cena. Boa tarde, tenho uma dúvida a respeito do V-Ray, que eu acredito que seja bem simples. Na hora que eu estou renderizando e quero colocar o stamp de tempo embaixo do render, com um tempo para ver o tempo decorrido da renderização, abre apenas uma faixinha em branco, como se eu mesma pudesse digitar nela. Sabe por quê? Moleza, é isso mesmo, é porque você pode digitar nela, Clara. Então vamos lá que eu vou te ensinar a fazer isso. Então eu estou aqui no V-Ray do SketchUp, né? Isso daqui é uma maquete do SketchUp. Eu vou abrir aqui o Frame Buffer. Olha lá o Frame Buffer, deixa eu desabilitar isso daqui. E tá vendo aqui embaixo nesse rodapé? Pois bem, é só clicar nessa setinha e aqui fica o Stamp. Para habilitar o Stamp é só clicar nesse retângulozinho escuro, pronto, ele está habilitado, mas ele está em branco, tá? Então qualquer coisa que eu for digitar aqui vai aparecer no nosso Stamp, olha lá, Diogo Moita apareceu, mas eu vou digitar uma coisa mais interessante, né? Tipo tempo de render, né? Mas e aí? Ele não vai inserir. O tempo de render é uma variável. E aí, para facilitar a nossa vida, tá vendo esse sinal de porcentagem? Isso daqui quer dizer o quê? Para você inserir uma variável, para aparecer aqui, por exemplo, o tempo de render, você precisa, primeira coisa, digitar, colocar o sinal de porcentagem. E em seguida, o código, tá? E na hora que você clica nessa porcentagem, olha só que legal. Nessa janelinha, ele já dá a dica de todos os códigos que você pode utilizar aqui no Stamp, tá bom? Deixa eu melhorar isso daqui. E olha lá, Render Time. Render Time é o tempo de render, tá bom? Então vamos lá e vamos digitar. Eu já coloquei então o sinal de porcentagem, vou colocar de novo. Porcentagem, Render Time. E olha lá, já apareceu aqui no stamp do seu render, apareceu o tempo de render, tá bom? Vamos colocar mais uma variável aqui. Por exemplo, a data. Data. E eu vou colocar sinal de porcentagem de novo. E olha lá, date. Vou escrever date. Pronto, olha lá, 19 de abril de 2017, que é a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Vamos colocar mais uma? Bom, enfim, você entendeu, né? Dá para colocar todas essas variáveis aqui, dá para você colocar aqui no Stamp. Estou precisando renderizar uma imagem em topo, mas sem perspectiva. Como faço para ter a câmera física? Nessas condições, já saquei qual é o problema. Nessas condições, uma vez que usei a câmera de destino com a opção projeção ortogonal e saiu tudo branco na hora de renderizar. Já entendi seu problema? Beleza. Estou aqui no 3ds Max. Repara que nessa cena bagunçada tem uma câmera, tá? Eu posicionei ela aqui usando a vista de frente. Olha lá, essa câmera é uma câmera física, se liga.
Physical Camera, olha aqui todos os parâmetros dela, é uma Physical Camera, tá bom? Vou colocar aqui na Physical Camera, vou até renderizar uma para você perceber que tá em perspectiva. Olha lá, essa imagem claramente está perspectivada, né? A gente percebe aqui por esses cubos, né? A gente percebe que eles estão em perspectiva, tá? E você quer renderizar uma vista de topo sem perspectiva, né? Então a gente precisa abrir a janela de configuração de render. Vamos lá na aba V-Ray, bem aqui a aba V-Ray, aba câmera, na seção câmera, e por padrão ela vem em default. A gente vai mudar isso para Orthographic. Olha só que legal. Orthographic, bacana. Pronto, só isso, acabou. Agora na hora que você for renderizar, dá só uma olhada. Renderizou de topo e você continua com todos aqueles parâmetros da câmera física, tá bom? Deixa eu selecionar ela de novo aqui. Olha lá, EV. Vamos deixar ela mais clarinha, vamos botar com 6. E renderiza de novo isso. Olha lá, ficou bem mais clara. Quer dizer, a gente mantém aí os padrões da câmera física, tá bom? Boa tarde, Diogo. Fiz seu curso de planta humanizada e estou tendo problema com escala. Fiz os passos que ensinaste na videoaula, só que quando termino o arquivo e exporto para PNG, a imagem não ficou na escala certa. Os móveis ficaram pequenos e a imagem ficou como se não tivesse zoom. Como posso resolver isso? Paulo, o negócio é o seguinte, cara. Planta humanizada é imagem, tá bom? Então, o ideal é que você desenvolva a sua planta humanizada em cima do desenho de AutoCAD, justamente para poder manter a escala, tá? Como é imagem, os blocos, eles são imagens, né? A planta você vai pintando e tal. A escala é visual, então você tem que ter o desenho do bloco embaixo, colocar aquela imagem, o bloco da 3DM por cima e aí você acerta, tá? Na hora de fazer esses blocos, a gente tentou manter todos proporcionais entre si. Então, se você descobrir qual é o número que você escalonou para ficar do tamanho do bloco real, é esse mesmo número que você vai aplicar para todos os outros blocos, tá? O que facilita o processo de deixar tudo no mesmo tamanho, beleza? Não sei se foi claro, mas enfim, é visual, você vai ter que fazer isso olhando, tá? Então é bom ter uma referência. Agora, na hora de exportar, é ideal que você selecione todo aquele desenho que você desenvolveu e exporte somente aquilo que você desenvolveu, tá? Se você for exportar tudo, ele vai exportar a folha e aí realmente vai dar um arquivo gigantesco e o desenho vai ser pequenininho no meio. Então, seleciona só a planta mesmo e exporta só a planta, tá? Que ele vai deixar uma bordinha mínima. Sempre que vou renderizar no V-Ray do SketchUp, as câmeras aparecem na renderização. Como faço para deixar as physical câmeras invisíveis? Cara, isso é um bug ridículo, tá? Ridículo. Tinha que ter essa funcionalidade e não tem. Então, aliás, eu espero que com o novo V-Ray, o V-Ray 3.4 que acabaram de lançar, eu espero que tenham resolvido isso. Mas até o momento, a única forma de resolver isso era aplicando um material totalmente transparente na câmera. É isso mesmo que você entendeu, muito esquisito. Você cria um material transparente e aplica esse material no objeto câmera, porque se você for ver, a câmera é um objeto, né? No SketchUp ele cria um objeto chamado câmera. Doideira isso daí. Então você tem que aplicar um material transparente nessa câmera para ela não aparecer no render. Fiz seu curso de V-Ray para SketchUp e agora estou precisando de um computador melhor, porque o meu já está ficando muito lento para os projetos e os renders no V-Ray, mais Photoshop e AutoCAD. Meu marido está dando uma olhada na configuração para mim, porém ele está em dúvida. Preciso de algo bom, mas não muito caro. Claro, né? Todo mundo, né, fia? Você poderia me ajudar? Me confirme sobre essa configuração. Hoje eu tenho um notebook da Samsung, que foi o melhor que achei na época. Paguei quase R$4.000 nele. É fogo isso. Mas ele não está aguentando o tranco. É assim mesmo, viu? Eu montei um previamente com essa configuração aqui. Vamos lá. Começou. Processador Intel Core i7 7700K 4.2 GHz 8 MB de cache. Animal esse processador. Manda bala. Dois pentes de memória Corsair 8 GB 2400 MHz DDR4.
show de bola. 16 GB de memória RAM, tá legal, cara. Muito bom. Placa de vídeo, GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB de RAM, DDR5, 128 bits. Médio. Essa placa de vídeo não é das melhores. Esse número impressiona, 1050 e tal, mas ela não é tão rápida quanto parece, tá bom? Prefira tipo a GTX 1080. Putz, a 1080 é animal, não deu, muito cara, 1070, muito cara, 1060. Olha, eu ficaria na 1070 para cima, tá bom? 1070 para cima, 1050 já começa a não ajudar muito. Agora, se o orçamento apertou, aí vai na 1050 mesmo, tá bacana, tá? Se você fosse renderizar na placa de vídeo, essa aqui realmente não daria conta. Agora, se é só para trabalhar no SketchUp, V-Ray, Photoshop, AutoCAD, beleza, essa daí dá conta, tá? Agora, se você for renderizar mesmo na placa de vídeo, aí prefiro uma melhor, tá bom? SSD AMD Radeon 120 GB. Deu uma confundida aqui, eu acredito que seja SSD de 120 GB. Joia! Se desse para pegar uma maior, melhor, mas 120 já dá para instalar o Windows e todos os programas sem crise. É o que eu tenho nesse computador aqui. É um HD, um SSD de 120 GB para o sistema operacional e os programas. Está funcionando ok. E tem um segundo HD aqui dentro de 1 TB. Você vai falar isso agora. HD Seagate de 1 TB de 7200 RPM, é exatamente esse que eu tenho aqui, fechou, tá animal essa configuração. Tananata, SATA 3, eu acho que tá legal, a minha única dúvida é sobre a placa de vídeo, ela é boa, não manjo muito disso, que placa de vídeo seria boa para renderizar? Bom, acho que já está respondido, aliás você falou que seria boa para renderizar. Eu daria preferência para a linha 70, 1070, 1080, são animais, tá? Daria preferência para ela, mas esse computador que você montou tá animal, muito bom, vai em frente, beleza? Próxima pergunta. Na verdade, em várias aulas percebi que no vídeo, na Viewport Perspective, o modo selecionado é o Realistic, mas no meu não encontro esse modo para selecionar. Na verdade, aparecem essas outras duas, User Define e Default Shading. Pode me explicar o porquê e o que quer dizer isso? Olha lá, o meu tá em realista, olha lá, realista, você só precisa clicar com o botão direito e aí você escolhe. Default Shading seria essa daqui, cores consistentes, tá? Isso daqui é o Default Shading, tá? Para colocar realista você só precisa clicar no botão direito e Realistic, tá? Coloca na câmera, Realistic. User Define quer dizer que você que definiu aquela posição de câmera. Recentemente fiz uma imagem que me deu a impressão de ter uma névoa na mesma, só não notei isso no piso. Utilizei os presets e até achei que fosse na configuração do Shutter Speed, mas mesmo com muitos testes não resolveu. Fiz também aquela pequena pós-produção que você ensina no curso, mas essa névoa já estava aparecendo no render. Entendi, Mariana, entendi. Ah, e ela mandou uma imagem. Tá aqui a imagem dela. Vamos lá. Essa daqui é a imagem da Mariana, já saquei o que está acontecendo. Mariana, você colocou reflexão em quase todos os materiais da sua cena. Animal, é isso aí, continua fazendo isso. Mas o problema é que essa reflexão, esses materiais estão refletindo o seu environment. Você configurou a cor do environment como sendo branca para iluminar sua cena, perfeito. Só que os materiais estão refletindo o environment, estão refletindo o background, tá? Dá para perceber isso muito bem aqui no seu espelho, né? O seu espelho está refletindo totalmente o branco do background, mesma coisa aqui nessa madeira. No piso aparece um pouquinho, ele está mais claro do que deveria. Aqui nos metais fica bastante evidente, olha aqui no chuveiro fica bastante evidente isso, tá? E então o ideal é que você mantenha a parede, tá? Eu tenho um tutorial no YouTube, deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui. Encontrei. É esse daqui, tá? Tutorial de espelho no SketchUp. Nesse tutorial, é isso daí, olha só a cena padrão dele, você deve, eu acredito até que você já viu esse tutorial, hein? Mas a cena padrão dele é muito parecida com a sua, é um banheiro, tá? Só que o problema é justamente esse, o espelho do banheiro vai refletir o background, então a gente precisa manter a parede, eu explico tudo isso nesse vídeo aqui, nesse tutorial do YouTube, vou colocar o link na descrição desse vídeo. Beleza? Vamos lá para a última pergunta, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Tenho uma dúvida e gostaria muito da sua opinião. Vamos lá, Edmilson.
Vou instalar um SSD no meu PC para instalar o sistema operacional e queria saber se posso instalar o Max nesse SSD ou seria melhor no HD mesmo. O que você sugere? Ademilson, sim, deve instalar o 3D Studio no SSD. O 3D Studio é um programa muito pesado, cara. Então ele demora muito para carregar. Então todo programa que for demorado para carregar, coloca nesse HD SSD, tá bom? Vai agilizar muito o processo. Como eu disse anteriormente na pergunta da Paula, se eu não me engano, nesse computador que eu estou usando aqui, eu tenho dois HDs, um SSD de 120 GB, onde tem instalado o Windows, o 3D Studio, o SketchUp, Photoshop, todos os programas desse computador estão nesse HD. Ele está lotadão, viu? Deixa eu até mostrar ele aqui para você. Olha lá. Ai, pior que não. É esse daqui, o disco C, né? Ele tá falando aqui 111 GB, né? Ele acaba comendo um pouquinho ainda, tá? Então o de 120 fica um pouquinho menor. Tem só 37 livres, tá bom? E eu tenho um outro HD aqui de 1 TB, que é esse aqui que já tá bem lotado, aliás. Eu preciso dar uma olhada nisso daqui, preciso esvaziar ele. Então tem esses dois aqui nesse computador, super aconselho você a fazer isso. Se eu voltasse no tempo, talvez eu pegasse um de 250 GB, talvez, não tenho certeza, tá? Esse de 120 GB está resolvendo, agora foi até bom ter visto, que parece que ele está resolvendo bem o tranco. Agora são 8h30 da manhã, eles já estão bêbados, e um deles tem cachorro, ele tem 6, eu tô contando 6 cachorros aqui até o momento. E eles estão tudo lá reunidos. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 bêbados, 6 cachorros tomaram conta da calçada. Que cena.